Do que depende essa cura do diabetes? Precisamos compreender o que significa o diabetes, porque o seu corpo evoluiu com diabetes. Então você sempre levou uma vida desregrada, sempre teve algumas alterações, seja alteração hormonal, seja alteração de minerais, seja alteração de vitaminas, carências. Então você, por alguma razão ou por várias razões, você começou a evoluir com essa disfunção diabético-gênica. Então, primeira coisa importante que você precisa saber: o diabetes é uma doença de hábitos. Como assim de hábitos? Nós aqui do Ocidente, do planeta, temos hábitos, adquirimos ao longo da nossa vida hábitos. Esses hábitos vão acarretar doenças. Esses hábitos vão gerar um padrão diabético-gênico. Hábitos. Então, você pergunta que tipo de hábitos são esses? Aí são vários hábitos. O estilo de vida estressante, um estilo de vida de ansiedade, um estilo de vida depressivo, um estilo de vida em que você come qualquer coisa, principalmente refinados, enlatados, empacotados, engarrafados, muito açúcar, bebidas de qualquer forma, água ácida, refrigerantes, então laticínios, carnes. Então você vai preparando o ambiente para gerar disfunção de diabetes, de forma que, uma vez que o seu corpo está num padrão gerador do diabetes, esse padrão tem que ser substituído. Então, por exemplo, você tem um corpo ácido. Toda doença autoimune se aproveita de um corpo ácido. Então, o câncer, o diabetes são doenças ácidas. Essas doenças ácidas são doenças consideradas autoimunes e são doenças que se aproveitam de um corpo ácido. Quanto mais ácido o seu corpo, maior a probabilidade de você sentir muita dor, maior a probabilidade de você sentir muito processo inflamatório e, portanto, maior probabilidade de você sofrer processos degenerativos. Diabetes é um quadro disfuncional no corpo, degenerativo. As células nas ilhotas de Langerhans, as células betas que estão lá nas ilhotas de Langerhans, elas estão sendo destruídas, estão entrando em um estado de torpor mental, estão ficando loucas, e aí elas não estão dando conta do recado, para de produzir a insulina. Ou o fígado, no caso de diabetes tipo 2, você tem insulina, mas não consegue receber essa glicose do sangue, e aí ela continua no sangue. É importante você compreender como funciona seu corpo, como funciona essa dinâmica corporal, para que você com isso compreenda como amenizar esse problema, amenizar esse sofrimento, melhorar o seu diabetes. É possível, portanto, você se ver livre de drogas para o seu diabetes? Sim, mas para isso você precisa baixar o seu diabetes e manter ali aquele padrão dentro de um novo estilo de vida, e então seu diabetes irá embora. Então, em que se baseia a metodologia para essa tal cura do diabetes? Dada essa introdução aí alongada, então vamos lá. Primeiramente, eliminar alguns componentes na sua vida que são geradores de diabetes. Nós estamos numa cultura ocidental chamada cultura da morte. Que hábitos são esses? Que hábitos nocivos, geradores de diabetes, são esses que você deve evitar? Refinados, enlatados, empacotados, industrializados, os pães, muito pão, açúcar, nem pensar, açúcar, laticínios, leite, queijo, derivados e carne. E por que isso? Porque esses componentes precisam ser eliminados.
primeira explicação importante, esses alimentos eles são acidificantes e se você continua a usá-los, você vai acidificar demais o seu corpo. E aí você vai entrar em um estado de carências, em um estado doentio, em um estado em que vai aparecer disfunções. E o pâncreas é um desses órgãos que promove a eliminação, que promove esse tipo de disfunção e, portanto, o diabetes. O que você bebe, água mineral cheia de, ou com gás, ou sem gás, mas de qualquer maneira ácida, refrigerantes é um prato cheio para gerar diabetes. Então, laticínios, leite, queijo, derivados, as comidas carnes. Então o mundo tem um padrão. Pessoas que adquirem diabetes, elas vivem em cima de um padrão. É um padrão onde a maioria das pessoas segue, que é aquele padrão de viver empurrando com a barriga, come muita comida inadequada, portanto, muita carência, e com isso você vai desenvolvendo esse padrão.